para quem foi feito o inferno? Para o diabo e seus anjos. Só que o inferno tem prazo de validade, né? O livro do Apocalipse diz que chega uma hora em que o inferno cai na extinção absoluta. Ele é jogado no lago de fogo e se extingue. De modo que uma outra coisa que as pessoas não entendem é que o conceito de eternidade ao qual o inferno se vincula, quando se fala de inferno eterno, se distingue absolutamente do espaço-tempo. Uma coisa é o tempo sem fim. Uma coisa é o universo em expansão que continua indo. A gente não sabe dentro do que ele é, mas não sabe qual é a parede final disso, nem se tem. E se soubesse, só aumentaria o problema, porque depois dessa parede teria que haver uma outra coisa. Mas é porque as pessoas, do ponto de vista filosófico, do ponto de vista matemático e físico, são de uma ignorância enorme. Então elas confundem eterno com o infinito espaço-temporal. O eterno não é mensurável por tempo e espaço. O eterno cabe num átimo de nada. O eterno é absolutamente existencial. Eu já experimentei milhares de vezes o inferno. Dentro do meu coração, em lugar nenhum. Com agonias de morte que só Deus sabe. E aquele segundo, aquele minuto, aquele tempo de vivência daquilo tem e carrega a experiência de algo que seria pior do que a duração do tempo. Parece que é muito maior do que o tempo que você sofre. A eternidade não é mensurável por nenhuma categoria de mensurabilidade. Ela é um estado, ela é um momento. Agora, ela carrega em si o poder de fazer você assumir, perceber, discernir todas as coisas que lhe foram dadas como oportunidade de vida e que você não quis. Por isso eu entendo o inferno como uma oportunidade da graça divina. Porque o inferno é o lugar onde você enxerga, sem limitação psicológica, sem trauma paterno, materno de figuras parentais, porque muita coisa que a gente faz bárbaras hoje em dia tem a ver com as pulsões das nossas frustrações, pai canalha, mãe indiferente, e aí você vai se tornando um ser estranho, você vai se psicopatizando, sociopatizando. Agora, no inferno, todas as realidades fenomenológicas da história e da experiência psíquica da gente são suspensos. Aí você fica, pela primeira vez, sozinha, sem transferência, sem projeção, e não precisa de uma hora para ver tudo. É um átimo de nada onde tudo entra, tudo cabe e a tua lucidez se torna completa, absoluta. De modo que eu sempre digo que para um cara ir para o inferno, ele tem que ter uma resolução horrorosa, porque do contrário não dá, não entra. Porque o inferno é uma revelação de quem eu fui, de quem eu me tornei e do que eu não preciso continuar a ser. De modo que é por isso que o livro do Apocalipse não coloca o inferno como uma realidade perene na existência. Ele tem dia para acabar. Ele é jogado no lago de fogo, ele termina. E eu vejo o inferno como uma graça divina. Porque tudo aquilo que me ajuda a enxergar quem eu poderia ter sido e não fui, e que me ajuda a ver que eu não fui por causa dos meus agarramentos, com todos os meus traumas, os meus cultos ao trauma, e que impediram a minha cognitividade, a minha sensibilidade, ou que criaram em mim bloqueios para eu não enxergar o que estava óbvio na minha frente, é graça.
é luz. Então, tudo em Deus é melhor do que qualquer outra coisa. E a Escritura diz que a misericórdia de Deus triunfa sobre o juízo. A cruz é maior do que o inferno. O Paulo diz em Romanos, no capítulo 6, que o primeiro Adão foi gerado para a morte. Ele, a mulher dele, aí ele gerou 2 filhos que se mataram por causa de liturgia cultica. Um chegou com um sanguezinho de ovelha, sincero, ofereceu a Deus sem nenhuma sofisticação. O outro fez um aparato estético extraordinário que seduzia Deus pela estética. Mas Deus outra vez apreciou mais o coração de Abel do que a estética de Caim, e Caim vai e mata Abel. Aí você vai seguindo essa história de Adão, é a história da gente. Agora, Jesus é chamado por Paulo, em Romanos 6, de o segundo Adão. E aí ele diz, se no primeiro Adão todos morreram, no segundo Adão, todos são vivificados dentre os mortos. Se no primeiro Adão o pecado trouxe juízo, no segundo Adão, o pecado está suspenso e justificado pelo que Cristo fez na cruz. Aí você vai vendo aquelas comparações, a ponto de Paulo dizer, para não deixar nenhuma dúvida, que aonde superabundou o pecado, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, se aquilo que aconteceu com Adão fosse algo que tivesse uma prevalência no mundo maior do que a cruz de Cristo, do que o perdão de Jesus, do que o amor dele, do que a graça de Deus, do que a ressurreição validadora da justificação minha, sua e de todos nós, então não teria havido vitória nenhuma de Jesus.